E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que maravilhosamente bem. Eu sou o professor Neilton, da disciplina de Ciências, e vamos agora dar continuidade aos assuntos do livro didático, beleza? Iniciamos aqui os temas que serão cobrados na terceira avaliação de ciências, ok? E dando continuidade aos sistemas que formam o corpo humano, nós já vimos o sistema digestório e o sistema imunitário. Hoje é a vez do sistema cardiovascular, beleza? Então se acomoda, fica confortável e simbora. Aqui está, turma, sistema cardiovascular. Esse conteúdo está presente na página 38 do livro de ciências, tá? Esta aula ela será dividida em 4 partes, sim. E a primeira, que é a aula de hoje, nós vamos estudar os vasos sanguíneos. Essa parte específica está nas páginas 38 e 39, tudo bem? O sistema cardiovascular é responsável pela circulação de sangue no organismo, inclui, além do sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Mas, na aula de hoje, vamos dar apenas os vasos sanguíneos. O sangue, o coração e a circulação do sangue vamos deixar para as aulas futuras, ok? Os vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos formam uma rede de tubos e paredes elásticas que conduzem o sangue pelo corpo. Nosso coração bombeia sangue. Sangue é líquido, só que esse líquido precisa ir até os nossos órgãos e voltar até o nosso coração, correto? E para isso existem os vasos sanguíneos, que são espécies de canos, como uma casa no ar, uma rede de canos que leva água para a pia, para a cozinha, não é isso? Então, pense no nosso corpo. E esses canos são os vasos sanguíneos, que levam sangue. Podem ser classificados de 3 tipos, tá? Os vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares, ok? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles a partir de agora. Vamos começar pelas artérias. As artérias levam o sangue do coração para o corpo, beleza, turma? Olha ela aí. Um desenho de uma artéria. Vamos falar agora de algumas características delas. As paredes são grossas e elásticas. Sim, dos vasos sanguíneos, a artéria é o mais calibroso, certo? Existem paredes mais grossas porque o fluxo de sangue nesse tipo de vaso aí é maior quando comparado aos outros. As artérias se ramificam em vasos de paredes mais finas, chamadas de arteríolas, que por sua vez ramificam-se em capilares. O vaso sanguíneo mais, vamos chamar de grosso, tá? Falando assim, para fácil entendimento. Lá na ponta ele vai se ramificar, vai ficar mais fino, aí ele passa a ser arteríolas. E lá no finalzinho, em capilares. Olha lá, dessa forma aí, artérias, arteríolas, capilares, ok? A maioria das artérias transporta sangue rico em gás ou oxigênio. Olha, presta bem atenção. A maioria, não todas, ok? Então, se perguntar, artéria leva apenas sangue rico em gás ou oxigênio? Falso. A maioria dos casos, sim, mas não a totalidade, ok, turma? Aqui está um exemplo. Essa é a artéria femoral. Ela vem do coração, passa lá pela nossa coxa. Notem que ela é bem calibrosa e esses ramos aí ao lado dela são as arteríolas e mais fino ainda são os capilares, ok? Agora vamos falar das veias. As veias transportam o sangue dos tecidos do corpo para o coração, tá? Olha, nós vimos que a artéria leva sangue do coração para o corpo. As veias elas levam sangue dos tecidos do corpo para o coração, tá? Aí está, ela é menos calibrosa do que a artéria, como vocês podem ver. Vamos ver algumas características das veias. Apresenta menor diâmetro e paredes mais finas. Isso quer dizer o quê? Que ela é mais fina, tá? E as paredes também são, quando comparado à artéria, tá? Elas se ramificam em vasos de paredes mais finas, chamados de vênulas, que por sua vez ramificam-se em capilares.
É basicamente o que acontece lá nas artérias, né? As veias, lá elas se ramificam, aí vai diminuir o calibre, vai ficar mais fina, que passam a ser chamadas de vênulas, e lá na ponta se transformam em capilares. A maioria das veias transporta sangue rico em gás carbônico. Novamente, maioria, não a totalidade. Se perguntarem, veia transporta só sangue rico em gás carbônico? Falso, a maioria, não toda. Okay? Por quê? O sangue, quando ele sai do coração, ele sai rico em gás oxigênio, certo? Quando ele vai para o nosso corpo, e lá ele pega o gás oxigênio, deixa o gás oxigênio, pega o gás carbônico e volta. Aí no pulmão acontecem as trocas gasosas. Nós vamos ver isso mais à frente, tá ok? Quero que vocês fixem agora na cabeça de vocês e entendam. A maioria das veias transporta sangue rico em gás carbônico. E a maioria das artérias transportam sangue rico em gás oxigênio, ok? As veias de maior diâmetro, principalmente as das pernas, têm válvulas em seu interior que impedem o refluxo do sangue, garantindo a circulação em um único sentido. Se o coração fica né? Nesse intervalo de tempo, o sangue tende a voltar no sentido que ele foi. Só que às vezes possui válvulas, como vocês podem ver aqui agora. O sangue, o coração bateu, o sangue foi para frente. Só que no intervalo que o coração para, né, para dar outra batida, o sangue tende a voltar. Só que as veias, elas possuem esse mecanismo aí, essas válvulas, que elas se fecham, impedindo que o sangue volte, mantendo assim o sangue em um único sentido. Beleza? Bem interessante isso aí, né? Bem, turma, aqui vamos falar sobre o nosso terceiro e último tipo de vaso sanguíneo, que são os capilares. Os capilares levam o sangue com nutrientes para as células dos tecidos e recebem os resíduos eliminados por ela. Olha aí a representação de um capilar. Vamos ver agora algumas características dele. Apresenta um diâmetro muito menor que os das veias e artérias, dotados de uma parede constituída de uma única camada de célula. Não dá nem para comparar o tamanho, a espessura, o diâmetro de veias e artérias com os capilares. Eles realmente são bem fininhos. Olha essa imagem aqui. À direita e à esquerda, vocês podem ver artéria de um lado, veia do outro, né? Aí essa veia e a artéria se ramificam, formando a arteríola e a vênula, como nós já vimos nessa aula de hoje. E essa vênula e essa arteríola se ramificam ainda mais, formando os capilares. Os capilares é a ponta final dos vasos sanguíneos. E é neles, por meio deles, que acontece a troca de resíduos, como por exemplo, o oxigênio passa para as células e o gás carbônico que estava na célula vem para o sangue. Tudo aí por meio dos capilares. Ok, turma? Então, é basicamente isso. Esse é o nosso primeiro contato com o sistema cardiovascular. Vimos os vasos sanguíneos, ok? Mais à frente veremos os outros componentes do sistema cardiovascular. Mas por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Neilton. Valeu, falou e até mais.